Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato, tentando dar uma olhadinha na poesia para a gente ver o que a gente pode aprender, o que a gente pode aprender, o que a gente pode retirar de textos que foram escritos, essas manifestações de pessoas, mas que transcendem as pessoas. Essas manifestações que persistem no tempo, porque elas estão registradas em um suporte um pouco diferente daquele que é a nossa interação verbal, aquela interação um a um. A interação da poesia é um a muitos, e ela, por conta disso, não necessariamente é profunda, mas ela permite a leitura, a releitura, e por isso ela permite o aprofundamento. Porque quando a gente está imediatamente falando, aqui, um parênteses, eu, pessoalmente, sou muito ruim de debate. Comigo acontece aquela coisa típica de 2, 3 horas depois, 4 dias depois, eu pensar, uma ótima resposta seria blá, 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 blá. Acontece. Então, sendo ruim de debate, eu, por outro lado, sou razoavelmente bom de releitura. Então, a gente tem que aproveitar um pouco essa possibilidade que o texto escrito, que está fixado, que está numa tênue eternidade, permite a gente fazer. Pois bem, e nesse sentido, tem alguns poetas que são mais significativamente propensos a essa releitura, a esse aprofundamento. Carlos Drummond de Andrade, sem dúvida nenhuma, é um desses. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Drummond. Drummond já esteve aqui, vai voltar. Ai, porque é um homem branco? Não, porque ele escreveu coisas boas. Infelizmente, por causa das dinâmicas sociais que a gente tem, às vezes as coisas boas escritas por mulheres, ou por homens negros, ou por homens de outro tipo de ascendência que não seja a europeia, ficam ofuscados. Não porque sejam ruins, mas porque a dinâmica social, como eu falei, acaba gerando isso. Mas, no caso aqui, o Carlos Drummond de Andrade, apesar de ser um homem branco, é também uma pessoa que tem grande sensibilidade e que escreveu coisas que permitem o retorno, permitem a releitura. Desde o princípio da carreira dele, ele começou a se dedicar não só a coisas mais superficiais e momentâneas, a brincadeiras, a jogos de palavras e tentar se aprofundar numa vertente que na literatura brasileira sempre foi um pouco complicada, que é a vertente do poema filosófico. Desde sempre houve poetas que fizeram filosofia através de poesia, um pouco porque poesia era o modo de se escrever. Um dos textos mais antigos da Grécia é o poema de Parmênides, uma enorme reflexão metafísica, uma enorme reflexão ontológica sobre o significado do ser, o significado do universo, e foi escrita em poesia. Por que era em poesia? Porque era o tipo de texto que era mais comum. Podem olhar, tem por aí uns 5 minutos de Morato falando sobre as diferenças entre poesia e prosa. É por isso que o Parmênides usou. Muita gente trabalhou temas filosóficos através de versos, através de poesia, e não foi diferente na língua portuguesa. Camões é um monumento de poesia filosófica, peculiarmente voltada para o modelo
neoplatônico. E no Brasil, a gente teve alguns poetas que tentaram, nem sempre eles foram os mais felizes. De um certo modo, tem não exatamente uma reflexão filosófica, mas uma reflexão bastante interessante nos poemas do Augusto dos Anjos. E a grande figura de poesia filosófica foi o Carlos Drummond de Andrade, que desde o princípio, como eu já tinha falado, está refletindo sobre a condição humana. E no livro Claro Enigma, dá uma vazão completa a essa tendência da sua poesia, com textos absolutamente geniais, alguns ultra concisos, como é a Memória, já li aqui num pedido feito pela Fer, e ou outros enormes, como a Máquina do Mundo. Agora, no meio desses, tem um que eu adoro, me chama muito a atenção e que acho que vale a pena a gente olhar de novo para ele, que é Um Boi Vê os Homens. Tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um para outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes, não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Espantosamente graves, até sinistros. Coitados, dir-se-ia, não escutam nem o canto do ar, nem o segredo do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rasto da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas claras, permanentes e necessárias. Tem talvez certa graça melancólica, um minuto, e com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós. Sons que se despedaçam e tombam no campo, como pedras aflitas, e queimam a erva e a água. E difícil, depois disso, é ruminarmos nossa verdade. Nesse recurso que o Carlos Drummond de Andrade emprega, de colocar uma voz diferente da dele para observar os seres humanos, porque é a voz de um boi, a perspectiva muda. Hoje em dia tem vários memes circulando por aí, POV, eu tive que buscar porque eu não sabia do que se tratava, é point of view, o ponto de vista. Então, nojo que tem muito disso, o Carlos Drummond de Andrade já estava trabalhando com o POV antes de virar modinha. O boi olha pra gente. Não sei se vocês já viram pessoalmente um boi. É uma criatura enorme, é uma criatura que às vezes assusta pelo tamanho, mas encanta pela docilidade, pela mansidão. Muitos escritores, não só o Carlos Drummond de Andrade, mas mais exemplarmente o Guimarães Rosa, utilizaram a figura do boi para simbolizar essa calma, essa estabilidade, essa constância que se opõe desde o primeiro verso ao ser humano, que é super agitado, que é frágil. Mais para frente fala das extremidades de inconcebível fragilidade. É frágil, mas ao mesmo tempo inquieto. Essa inquietude humana que, para falar de um poeta filosófico, já foi criticada pelo Camões, essa instabilidade do ser humano, essa incapacidade de ficar no próprio lugar, faz com que o ser humano se agite, vá para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e o boi, tranquilo, lento, se espanta diante dessa possibilidade de alguém não conseguir ficar parado.
Por quê? Esse não conseguir ficar parado impede os seres humanos de observar o mundo, de entender as coisas. E entender não por dentro, mas pela superficialidade. Esse poema se aproxima bastante, se a gente parar para pensar, dos poemas do heterônimo do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, que propõe exatamente isso, uma tranquilidade natural. Aqui é um animal, é uma figura da natureza, uma tranquilidade natural que se organize a partir de quê? Da observação da superficialidade das coisas. Para observar a superficialidade das coisas, a quietude é fundamental, porque não dá para a gente observar o que é uma pedra, para usar uma das imagens que o Alberto Caeiro usa constantemente, se a gente estiver correndo. A pedra tem outro ritmo, a pedra tem outra natureza, e a gente precisa sair dessa nossa natureza instável para poder compreender a estabilidade. O boi, que está a meio caminho entre a pedra e o ser humano, consegue entender um pouco os dois, apesar de ficar perplexo diante da nossa incapacidade de ver as coisas de maneira clara. Por quê? O ver está associado aos olhos, e nos olhos o que nós temos? Os sentimentos, toda a expressão está nos olhos. É claro que aqui o Carlos Drummond de Andrade está fazendo uma safadeza, que é elidir aquilo que ele já tinha mencionado antes, que é o movimento. O movimento poderia transmitir também expressão e sentimento, mas o boi prefere centrar a sua ideia, a sua reflexão sobre a questão dos olhos, que refletem, exatamente, que fazem a absorção da luz. Os olhos, quando se fecham, perdem completamente a capacidade de expressão, de refletir as coisas, de trazer de volta. É exatamente essa característica que faz com que os seres humanos tenham a dificuldade de se organizarem em formas claras. E faz com que se expressem também como em sons agônicos, sons de agonia, sons que vêm lá do fundo. E quando ele enumera esses sons, desejo, amor, ciúme, que são todos sentimentos, de que o boi está falando? Está falando, claro, da poesia. Essa poesia que é usada para expressar sentimentos, mas não para olhar para o mundo. Precisa de um ponto de vista de fora para poder compreender um pouco o que existe na superficialidade do mundo, o que existe na materialidade do mundo. Agora, a imagem final é fantástica porque esses sons se despedaçam e caem pelo chão, contaminando as pedras aflitas. Olha só, a pedra que era a estabilidade, agora ela tem sentimento também. As ervas, as águas, o sentimento humano se projeta sobre as coisas e torna difícil o nosso ruminar. E aqui o boi está falando do seu gênero, mas também está insinuando uma proximidade com o interlocutor. Ele está chamando o interlocutor a ruminar também, a regurgitar, a voltar aquilo que já foi absorvido, pensar de novo, refletir, remastigar e, assim, absorver melhor a experiência do mundo. E aqui vale a pena abrir um parênteses para falar também de um recurso formal empregado pelo Drummond nesse poema, que é muito interessante, porque os primeiros versos são todos descontínuos no sentido de são versos de um tamanho razoável, versos livres, não tem métrica, mas sistematicamente interrompidos pelo fim da frase. O Carlos Drummond de Andrade começa uma frase, para, mas não termina o verso. Começa uma nova frase que vai terminar no verso seguinte.
para, não termina o verso, continua, começa uma nova frase que termina no verso seguinte, e assim por diante, fazendo com que o ritmo do poema seja uma coisa que descarrilha a inteligência da enunciação, o conteúdo da forma, que é exatamente o momento da perplexidade desse boi observando os homens. De repente, a partir do momento em que ele fala sobre os olhos, essa estratégia é substituída pela continuidade e os versos começam e terminam frases completas, até que ao chegar no fim, quando fala de novo dos sentimentos, o verso descarrilha novamente, retornando à perplexidade do boi que não tem condições de ruminar mais as suas ideias, as suas observações. Uma construção bastante interessante que, claro, reforça materialmente a mensagem que está sendo passada no texto. O Boi, do Carlos Drummond de Andrade, observando essa incapacidade dos seres humanos de se aquietar, propõe certo autocontrole para evitar a tristeza e permitir a absorção completa do mundo, permitir a ruminação, permitir a releitura, permitir a poesia que não angustia.